Padawans, um novo estudo de 2 geofísicos chineses tem dado o que falar na internet. Isso porque o artigo deles mostrou que o núcleo da Terra desacelerou e começou a girar ao contrário. E isso poderia explicar diversas mudanças que o planeta tem passado nos últimos tempos. Só que essa história não está muito bem contada. Na verdade, pessoal, o estudo existe, é real, são sim de 2 geofísicos da China ligados a uma universidade chinesa e eles publicaram sim um artigo com essa temática numa revista científica. O problema não é o artigo deles, é como esse artigo tem sido divulgado. E aí que a gente começa a ter alguns problemas. Porque ou a informação ela é distorcida ou não tão bem explicada pela mídia no geral, né, a mídia jornalística, ou então as pessoas interpretam errado o que estão lendo ali e, em outros casos, canais pegam essas notícias e intensificam, aumentam e falseiam o que está de fato escrito lá no estudo original. Então o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? A gente vai entender que história é essa de que o núcleo da Terra desacelerou e quais seriam as possíveis implicações, as possíveis consequências para a Terra em si. Então, se você quiser entender direitinho esse novo estudo, fica comigo até o final desse vídeo. Bora lá! Bom, Padawans, vamos começar o nosso vídeo então entendendo um pouquinho do interior do nosso planeta, né? Como que a Terra funciona, o que tem ali embaixo, para que a gente possa depois descrever os elementos presentes nesse artigo. A Terra ela é toda dividida em camadas. O nosso planeta não é uma bolotinha homogênea. Nós temos camadas distintas, compostas de materiais distintos, elementos químicos distintos e também características físicas distintas. Nós estamos aqui na parte superficial do planeta, na crosta terrestre. É como se fosse uma casquinha bem rígida, formada por rochas principalmente, né? E claro, também nós temos o solo, né, que compõe essa parte de fora do planeta, vamos dizer assim, né? Essa casquinha externa que a gente chama de crosta. Abaixo dela, nós temos o manto terrestre. O manto terrestre também é formado por rochas, eu já falei dele aqui outras vezes por vocês, porém, essa rocha está num estado plástico quando a gente analisa um longo período de tempo. O manto da Terra, a priori, é sólido, tá? Só que quando a gente analisa o movimento dele ao longo de um grande período geológico, a gente observa que ele tem uma movimentação, que são as correntes de convecção, mas lembrando que ele tem uma estrutura sólida. E ali, lá no meião mesmo, na parte central do nosso planeta, a gente tem o núcleo. E o núcleo do planeta, que se a gente fosse comparar a Terra com um abacate, por exemplo, né? A casquinha do abacate seria a crosta, a polpa ali seria o manto e o caroço do abacate seria como se fosse o núcleo da Terra. Só que esse núcleo ele também tem uma divisão, ele não é homogêneo. Basicamente o núcleo é formado por níquel e ferro. Só que a parte mais interna, o meio da Terra mesmo, o coração, é uma bolota de ferro e níquel sólidos, né? Então é uma bolotinha de ferro. Bolotinha é modo de falar, né? Porque é uma baita bola. E envolvendo essa bola de ferro sólida, ferro e níquel sólidos, a gente tem o núcleo externo, que é fluido. Ou seja, é como se esse níquel e ferro estivessem derretidos, né? Para falar um português aqui bem claro para que todo mundo entenda. Então a gente tem um núcleo externo fluido e um núcleo interno sólido. E como a gente sabe disso, sendo que a gente nunca conseguiu chegar lá de fato? Eu já mencionei para vocês aqui no outro vídeo que eu fiz aqui no canal que a gente mal conseguiu ali chegar na metade da crosta terrestre, fazendo um buraco que foi feito lá na Península de Kola, na Rússia. Se a gente não conseguiu chegar lá de maneira direta, obviamente a gente sabe como é o interior da Terra de forma indireta. Assim como a gente pode ver o pulmão, né, de uma pessoa sem abrir o pulmão nessa pessoa. A gente tira uma radiografia, por exemplo. E a gente tem uma técnica parecida com essa para ver o interior da Terra, usando as ondas sísmicas, os terremotos.
sempre quando um terremoto acontece, ele libera vários tipos de ondas para todos os lugares, tanto na superfície como para o interior do planeta. A gente tem basicamente ali 3 tipos de onda, né? As ondas primárias, as secundárias e as de superfície. As primárias e secundárias, elas vão para o interior do planeta e elas são refletidas de volta de acordo com os materiais que elas vão encontrando ali. E aí, como é que a gente sabe que o núcleo externo é líquido e o núcleo interno é sólido? Porque as ondas secundárias, que são as ondas de cisalhamento, elas não se propagam em meios líquidos e gasosos. E quando essas ondas S secundárias, elas chegam ali onde, né, seria o núcleo externo, elas não se propagam, né? Elas simplesmente somem ali. Apenas as ondas primárias, as P, né, que são mais velozes, elas se propagam nos líquidos também, elas conseguem atingir a parte mais interna e chegam ao núcleo interno. Analisando a variação dessas ondas, e verificando que as ondas S não passam pelo núcleo externo, a gente conclui que ele seja então líquido. E é nesse núcleo externo que a gente tem a formação do campo magnético da Terra. Eu também já fiz 3 vídeos sobre essa temática. Se você perdeu esses vídeos, pessoal, eu vou deixar aqui alguns cards ao longo desse vídeo. Você vai clicando, vai assistindo, ou então digita assim, campo magnético da Terra, professor Leandro Ribeiro. Aí você acha rapidinho esse vídeo, tá bom? Eu não consigo colocar todos aqui ao longo desse vídeo. Aí você busca lá e busca mais informações. O campo magnético da Terra, ele é essencial para a própria manutenção da vida do planeta, porque é como se a Terra fosse um grande ímã. E esse campo magnético que emana ali de uma região próxima ao Polo Norte e ao Polo Sul, ele vai criar ali um campo de defesa contra radiação que vem do Sol, impedindo, por exemplo, que a nossa atmosfera seja destruída por esse vento solar. Então, esse campo magnético, ele é formado ali no núcleo externo da Terra, através de movimentos ali em forma de parafusos que acontecem nesse núcleo externo do planeta. Mas a gente percebeu ao longo dos anos, estudando essas ondas sísmicas, que o núcleo interno da Terra parece se movimentar também, né? Ou seja, ele tem um movimento de giro, ele gira também, assim como o nosso planeta gira em torno do seu eixo. A gente sabe, por exemplo, que a Terra gira de oeste para leste, nesse sentido aqui, né? E o núcleo da Terra também gira nesse sentido, só que parece que ele não gira com uma taxa constante. Às vezes ele acelera e às vezes ele desacelera. E aqui nesse ponto é onde a gente começa a discutir o artigo em si. Eu tive que fazer essa introdução para que vocês pudessem entender alguns conceitos básicos, né, para a gente conseguir compreender na totalidade esse artigo. Eu separei aqui, dei uns prints em alguns jornais aqui do Brasil, tá, que divulgaram notícia. Se você digitar assim na internet, no Google, núcleo da Terra está freando, você vai achar diversos portais de notícias que vão estar propagando essa matéria. E aí leiam essas notícias. Vocês vão perceber que existem diferenças na forma como ela é passada. E é aqui que mora o problema. Aqui que as pessoas elas começam a ter dúvidas, porque a forma como é explicado ali gera ali duplo sentido. E é o que eu quero sanar com vocês no vídeo de hoje. Eu não vou colocar os sites aqui, né, porque eu não quero fazer um julgamento do site nem de quem escreveu o site, porque são jornalistas que escreveram. Eu fui na fonte, ou seja, eu fui no artigo dos pesquisadores para entender o que eles estão falando. Eles deram uma entrevista também ao jornal El País, e a partir dessa entrevista que eles deram ao El País é que foram replicados essas diversas notícias, e aí às vezes a explicação ela não ficou tão bem afinada.
E também, né, o jornalista às vezes ele não consegue entender a profundidade do assunto, porque ele não é da área, ele é um jornalista, ele transmite a notícia. Só que às vezes a forma como essa notícia é transmitida gera uma dupla interpretação, gera ali um mau entendimento do que realmente eles quiseram dizer. Então, Padawans, vamos analisar aqui alguns prints que eu fiz de jornais brasileiros que trataram deste estudo conduzido pelos pesquisadores chineses que deram uma entrevista ao jornal El País. Em um deles, o título é o seguinte: estudo aponta que o núcleo da Terra freou e pode afetar a duração dos dias, nível do mar e temperatura global. Entenda. Notem que esse título aqui destaca a palavra freou. Aqui o nome dos pesquisadores, né, o sobrenome deles, Yang Song. Inclusive no começo do vídeo eu disse que eles eram geofísicos, na verdade eles são sismólogos. Desculpem aí pelo equívoco, né? Mas vamos analisar uma outra parte desse mesmo texto jornalístico, onde eles colocam uma série de tópicos que seriam o resumo desse estudo dos dois pesquisadores. Tá? A paralisação do núcleo interno da Terra pode afetar a forma como o nosso planeta funciona. Notem que eles destacam novamente a palavra funciona e paralisação. Bom, a gente hoje sabe que o núcleo da Terra, o núcleo interno, ele se movimenta, ele gira. Por que a gente sabe disso? Justamente por causa da análise do comportamento das ondas sísmicas, as ondas dos terremotos, que se propagam pelo interior da Terra. Então a gente sabe que esse núcleo interno se movimenta, ele gira junto com o nosso planeta. Junto, que eu falo assim, no mesmo sentido. Então vamos imaginar aqui que a Terra, né, fosse meu globinho. Beleza, então dentro disso aqui tem um núcleo que é como se fosse uma bolinha de ferro. Se a Terra gira de oeste para leste, né, esse núcleo ele acompanha esse movimento. Então ele vai girar junto. A gente sabe disso por causa do comportamento das ondas. O que esse estudo ele mostrou é que ele tentou mapear a velocidade com que esse núcleo gira. Esses caras aqui, esses cientistas, eles analisam o comportamento do núcleo da Terra há muito tempo, tá? E eles recolheram diversos dados ao longo de décadas para conseguir chegar a essas conclusões. Em um dado momento, eles até publicaram outros artigos dizendo que o núcleo da Terra ele girava mais rápido do que a superfície. Então a gente sabe que esse giro da Terra em torno do próprio eixo dura quase 24 horas. E o núcleo da Terra, ele giraria mais rápido que isso, beleza? Mas no mesmo sentido, de oeste para leste também. E analisando esse comportamento ao longo das décadas, eles viram que esse núcleo estava desacelerando, freando, até chegar no momento, possivelmente aqui em 2009, que é o que o texto jornalístico diz, né? Que é o que está lá no artigo, esse núcleo teria passado a acompanhar a velocidade do planeta. Então, a velocidade de aproximadamente 24 horas que a crosta, né, como um todo fazia, o núcleo passou também a se movimentar nessa mesma velocidade. E desde então, esse movimento tem sido mais lento. Ou seja, o núcleo ele passou a girar mais lento do que a própria rotação da superfície da Terra, a rotação do planeta como um todo. E aí, aqui que está o grande primeiro problema. Os jornais eles têm divulgado, muitas vezes, que o núcleo ele estaria girando ao contrário. E alguns jornais têm mostrado que a partir, então, do momento em que o núcleo ele acompanha o movimento da Terra e depois ele fica mais lento, ele passou a girar no sentido contrário, como se ao invés dele girar assim, ele tivesse parado e começado a girar assim, né? Como vocês estão vendo aqui na tela. Então, isso aqui é de um dos jornais que divulgaram a matéria, tá? E a partir dessas imagens, né, um leitor leigo olha ali a setinha do núcleo e fala, poxa, então o núcleo girava num sentido, assim, ele parou e passou a girar no outro sentido. Só que não foi isso que aconteceu. Os próprios cientistas, na entrevista que eles deram, deixaram isso um pouco mais claro. Se trata, pessoal, de referencial. E aqui vamos usar um exemplo bem prático para que você possa entender que essa informação da imagem que eu mostrei para vocês, ela pode induzir
um leitor leigo, há um erro. E não foi um erro dos cientistas, e sim em como a informação é transmitida, tá? Vamos imaginar que você esteja dentro de um carro. E esse carro represente a crosta terrestre. E esse carro está se movimentando numa estrada a 100 km por hora. Essa é a velocidade da crosta terrestre. Você, como está dentro da crosta, né? No caso a gente que está acima da crosta, a gente está se movimentando também junto com ela, a essa mesma velocidade de 100 km por hora. Assim como também estão se movimentando os sismógrafos, que são aparelhinhos que medem os terremotos, né? A magnitude ali dos terremotos, que ficam instalados fixamente na crosta. Então eles também se movimentam a 100 km por hora. Ele está dentro do carro junto com você, o sismógrafo. E tem um outro carro nessa rodovia que representa o núcleo da Terra, esse núcleo. Num dado momento, segundo os pesquisadores, esse núcleo ele tinha uma velocidade maior do que a velocidade da crosta. Então ele se movimentava mais rapidamente. Se você, no carro da crosta, estivesse a 100 km por hora, esse núcleo estaria a 110 km por hora. Então você veria esse carro do núcleo passar por você e ir avançando, 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 sempre no mesmo sentido em que você estivesse, né? Então você iria vê-lo te ultrapassar e você veria ele sumindo à sua frente. Bom, e segundo os cientistas que publicaram esse estudo, esse carro do núcleo ele começou em um certo momento a perder velocidade. De 110 km por hora, ele caiu para 100 km por hora, ou seja, a mesma velocidade do carro em que você está, o carro da crosta. Então, vocês ficaram agora emparelhados, um carro coladinho com o outro ali. Você olha pela janela e você vê o carro do núcleo do seu lado. Parece que ele está o quê? Parado. Inclusive, se você abrisse a janela, você conseguiria jogar uma bolinha para ele. Né? Todo mundo já viu isso quando está andando aí numa rodovia. Então, esse é o momento em que o artigo aqui de um jornal brasileiro menciona que o núcleo paralisou, possivelmente ali por volta de 2009. Não é que ele parou de girar, ele está girando na mesma velocidade do que o planeta como um todo. Então, do nosso ponto de vista, do ponto de vista dos sismógrafos, que são os aparelhos que medem as ondas dos terremotos, e essas ondas elas vão até o núcleo e elas voltam, né, e indicam que o núcleo está parado em relação à rotação do planeta. E agora vamos imaginar que o carro do núcleo diminua a velocidade de 100 km por hora para 90 km por hora. O que vai acontecer? Você vai verificar esse carro do núcleo ficando para trás. Então você vai continuar seguindo a estrada e você olha pelo retrovisor, o carro vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás. Então, do seu ponto de vista, parece que o carro mudou o sentido. Porque quando ele estava mais rápido, ele estava sumindo na sua frente, ele estava indo no mesmo sentido que você. Depois ele parou, né, do seu lado porque ele estava na mesma velocidade e agora ele está com uma velocidade menor, 90 km por hora, então parece que ele está ficando para trás. É como se para você ele tivesse mudado o sentido da rotação, mas ele não mudou. Porque se você colocar uma outra pessoa observando vocês dois, os dois carros de fora, como se fosse uma corrida, né? Você está assistindo essa corrida dos dois carros, a pessoa de fora olharia esses dois carros e veria que os dois continuam indo para o mesmo sentido, mas que um ficou um pouquinho mais lento. Então alguém de fora analisando a crosta terrestre e a rotação do núcleo veria exatamente isso. Só que o sismógrafo, que é o aparelho que mede essas ondas sísmicas que se propagam no interior da Terra, eles estão fixos na crosta, eles estão viajando ali, né, rodando junto com o planeta. Então, para eles, né, o referencial deles é que deve ser empregado. É por isso que, do ponto de vista de quem está na crosta, parece que o núcleo girou ao contrário, mas ele não está girando ao contrário, ele está girando ao contrário do ponto de vista de quem está na crosta, mas na verdade é apenas a velocidade dele que ficou menor em relação à velocidade da crosta. Bom, eu acho que eu fui bem didático aqui para que vocês pudessem entender isso. Então, olha só o primeiro erro que essas matérias nos levam a acreditar. Então, o núcleo ele não fez isso, ó, girou, parou e voltou. Não. Ele girava muito rápido
passou a girar na mesma velocidade que a crosta e agora está girando mais lentamente, o que faz dar a entender, né, para os sismógrafos que ele está indo no sentido contrário. Bom, primeira parte, então, respondida. Aí tem uma outra parte aqui da matéria, pessoal, onde o texto jornalístico diz que isso teria um impacto no movimento de rotação da Terra como um todo e impactaria na duração dos dias. Eu já fiz um vídeo aqui para vocês algum tempo atrás dizendo que os dias da Terra, né, na Terra, estão ficando mais longos. Ou seja, no passado os dias eram mais curtos, porque a Terra ela girava mais rapidamente. E hoje os dias estão ficando mais longos porque a Terra está girando mais lentamente. A Terra como um todo, não estou falando do núcleo. Isso já foi comprovado através de registros geológicos e de registros fósseis, tá? Então isso é uma verdade. Os dias sim estão ficando mais longos. Por exemplo, na época dos dinossauros, o dia não tinha 24 horas, ele tinha menos de 24 horas, pelo menos ali 23 horas. E se a gente for voltando no tempo, o dia na Terra já teve inclusive 19 horas apenas. Porém, segundo um outro trecho aqui desse mesmo jornal, eles destacam uma fala do cientista em entrevista ao jornal El País, em que eles afirmam assim: nos últimos anos os dias estão ficando mais curtos e pode ser que haja uma relação com essa mudança na forma como o núcleo gira. Inclusive muita gente me questionou quando eu fiz aquele vídeo dizendo: ah, professor, mas eu vi um estudo em que os dias da Terra estão ficando mais curtos. Ah, esse seu estudo aí, esse seu vídeo está errado. Pessoal, leia novamente. Nos últimos anos, os dias estão ficando mais curtos. Quando a gente analisa o período geológico desde a formação da Terra até hoje, os dias eles estão ficando mais longos. Só que os cientistas de fato perceberam que essa taxa, tá, do dia ficar cada vez um pouquinho mais longo, ela mudou, né? De uns anos para cá, a gente percebeu que, na verdade, os dias ficaram um pouquinho mais curtos, coisa ali de milionésimos de segundo. Isso não quer dizer que a gente está num processo reverso e os dias daqui para frente vão ficar mais curtos de novo. Não! Na verdade, o que os autores querem dizer é o seguinte, que a gente percebeu nos últimos anos uma anomalia nesse padrão de comportamento da duração dos dias, que tem ficado cada vez mais longos, e nos últimos anos eles mostraram um pequeno decréscimo. Ao invés de ficar mais longos, os dias passaram a voltar a ficar mais curtos. Detalhe. Então eles não sabiam o porquê. E agora eles perceberam que isso pode ter relação com esse movimento do núcleo da Terra, que como está ficando um pouco mais lento, isso também alterou ali a forma como a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Só que, da forma como está aqui, parece que agora esse é o novo padrão, e não é. Isso é apenas uma anomalia no padrão, porque os dias vão continuar a ficar cada vez mais longos. Porque a Lua está se afastando da Terra a uma taxa de 3,82 centímetros por ano. E essa relação gravitacional entre Terra e Lua, ela promove um processo de desaceleração no planeta. Então a Terra está girando cada vez mais lentamente, né? Então, apesar de os dias ficarem mais longos, tem épocas que essa taxa, né, do dia ficar mais longo, ela é modificada, possivelmente pelo núcleo da Terra, fazendo com que ele fique um pouco mais curtinho de novo, mas depois ele vai voltar a ficar longo novamente. Porque nessa briga entre o núcleo da Terra e a atração gravitacional da Terra e da Lua, né, a Terra e a Lua vão ganhar do próprio núcleo. Se a gente fosse fazer uma comparação com outro dado que não tem nada a ver, a população brasileira ela continua crescendo, só que hoje ela cresce numa taxa menor do que antigamente. A quantidade de filhos por mulher tem diminuído a partir das últimas décadas. Isso quer dizer que a população do Brasil está diminuindo porque as mulheres estão tendo menos filhos? Não. Isso significa que a gente continua crescendo, só que num ritmo mais lento. A gente pode fazer essa analogia com essa questão da duração dos dias. Então não, o meu vídeo em que eu abordei a duração dos dias da Terra e que eles estão ficando mais longos, ela
continua sendo verdadeira é que nos últimos anos o dia tem ficado um pouquinho mais curto, justamente por causa dessa anomalia do núcleo da Terra. E outro detalhe que o estudo revelou é que esse comportamento do núcleo de acelerar e desacelerar parece ter um ciclo de aproximadamente 70 anos. Então, da mesma forma como agora ele desacelerou, ele vai voltar a acelerar no futuro. Ou seja, aquele processo, né, que eu mencionei dos dias ficando cada vez maiores, mais longos, ele vai voltar a acontecer na mesma taxa de antigamente. Então, é um ciclo que aproximadamente dura 70 anos que eles verificaram. E como que eles chegaram nessa conclusão? Eles analisaram terremotos duplos que aconteceram praticamente ao mesmo tempo e que geraram ondas parecidas. Essas ondas, elas foram detectadas por sismógrafos de outros lugares do mundo. Então, é como se o terremoto tivesse acontecido num lugar, as ondas sísmicas passaram por todo o planeta e foram detectadas por sismógrafos de outro ponto. E como essas ondas eram gêmeas, vamos dizer assim, elas chegaram ali nesse outro sismógrafo do outro lado do mundo de uma forma um pouco diferentes. Então elas não chegaram juntinhas, existia ali um descompasso entre elas. O que, fazendo diversos cálculos lá, eles chegaram à conclusão que o núcleo, na verdade, estava desacelerando. Em relação ao movimento da crosta, parecia que ele girava ao contrário e por isso dava essa diferença na chegada das duas ondas. Agora, um outro ponto aqui que talvez seja muito preocupante, porque ficou explicado de forma muito superficial e pode gerar várias duplas interpretações, é esse trecho aqui, ó. A alteração na rotação também pode modificar o campo gravitacional como um todo e causar deformações à superfície, o que alteraria também o nível do mar e que, por sua vez, a temperatura global do planeta. Então, olha só, pessoal, essas pequenas mudanças na velocidade do núcleo da Terra podem fazer pequenas alterações no campo gravitacional, o que, por sua vez, poderiam gerar alterações aqui na superfície do planeta, principalmente nas massas de água, gerando, por exemplo, um maior aumento no nível dos oceanos ou uma diminuição do nível dos oceanos. Só que seria também um aumento, uma diminuição mínima. E a gente sabe que a proporção entre terra e água afeta o clima da Terra. Então, quando o planeta ele tem uma quantidade superficial maior de água do que de terra, o clima vai se comportar de uma maneira, assim como o inverso também é verdade. É por isso que, com o derretimento das geleiras e o aumento do nível do mar, o aquecimento global tende a ficar mais intenso, né? Porque a água vai acabar absorvendo uma quantidade maior de energia e guardando isso por mais tempo, o que pode intensificar esse processo de aquecimento. E aí, pessoas de má fé podem utilizar essa fala do cientista justamente para tentar desacreditar o aquecimento global causado ali, intensificado, na verdade, por atividades humanas, o que o próprio cientista desmente. Só que essas mudanças de temperatura, por conta da alteração do nível do mar e da proporção entre superfície de água e terra no planeta, elas não se dão em pequenos intervalos de tempo, e sim em grandes períodos de tempo geológico, ou seja, de acordo com a movimentação dos continentes. O próprio fato da formação de supercontinentes, como Pangeias, e a fragmentação desses continentes em vários, como é o que a gente tem hoje, é isso que vai acabar influenciando em mudanças climáticas drásticas, né? Porque quando a gente tem a Terra concentrada num único ponto e todo o resto é formado por água e vice-versa, isso altera a dinâmica climática, alterando assim o padrão climático da Terra toda. Mas como eu falei, esse comportamento climático evidenciado a partir da proporção entre terra e água superficiais, eles se dão ao longo de um tempo geológico e não num período curto de tempo. Nesse caso aqui, o estudo mostra que esse aumento da velocidade do núcleo e essa perda de velocidade, ele se dá num período de 70 anos. Então, a cada 70 anos, esse núcleo vai oscilar entre maior velocidade e menor velocidade. Isso não explicaria as grandes mudanças climáticas na Terra.
Então, você não pode utilizar isso para justificar que o aquecimento que o planeta esteja passando no momento seja uma causa puramente natural. Porque esse aquecimento ele já vem sendo registrado há pelo menos 300 anos. E, como a gente viu, esse núcleo da Terra oscila a cada 70. Então, a gente teria que ter notado resfriamentos e aquecimentos oscilando a cada 70 anos. Na verdade, o clima, né, quando a gente analisa ao longo de um ano, ao longo de 5 anos, ao longo de 10 anos, 50 anos, 100 anos, você vai verificar que existe uma oscilação natural e normal por causa de N fatores, né? Mudanças periódicas na taxa de inclinação do eixo da Terra, a questão da maior ou menor atividade do Sol e possivelmente também, em um ciclo de 70 anos, essa alteração na velocidade com que o núcleo da Terra gira, que pode ser mais um fator que implique ali numa pequena variação climática ao longo de décadas. Só que, repito, isso não explica o padrão de comportamento cada vez crescente. Porque se você pegar um mapa aí de média térmica global e você analisar os últimos 100 anos, 200 anos, 300 anos, 500 anos e for voltando no tempo, você vai perceber uma tendência de aquecimento, com de vez em quando aquecimentos um pouco maiores, ou tendências de resfriamento, mas o padrão geral ao longo do tempo, ao longo dos séculos, é de aquecimento. Quer ver um exemplo? Quando o vulcão Pinatubo entrou em erupção, houve um período de resfriamento do planeta, só que logo a temperatura voltou a subir novamente. E a mesma coisa pode acontecer aqui. No momento, o núcleo está desacelerando. Isso pode fazer com que o nível do mar aumente, gerando então assim um ligeiro aquecimento. Então esse aquecimento, na verdade, ele vai intensificar o aquecimento que já está em curso. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses detalhes, porque as pessoas, utilizam dessas falas soltas dos cientistas justamente para corroborar ideias falsas ou falsas analogias climáticas que não são comprovadas. Inclusive, o próprio sismólogo, ele não escreveu isso no artigo. O artigo dele, ele só descreve ali que o núcleo desacelerou. E ele tem ali as evidências para isso. Só que todo o resto, a questão da alteração dos dias, a questão de uma possível interferência, uma pequena interferência aí no clima que eu acabei de explicar para vocês, isso aí são especulações dele, que poderiam ser resultado disso que ele acabou descobrindo, tá? Mas no artigo dele não menciona isso, porque o objetivo do artigo dele não era estudar as consequências dessa possível desaceleração, e sim evidenciar que esse núcleo, sim, ele acelera e desacelera com o tempo. É o que ele afirma nesse trechinho aqui, ó. Nos últimos anos, os dias estão ficando mais curtos, nos últimos anos, e é possível que isso se deva, em parte, ao núcleo da Terra. Olha só, é possível que isso se deva, em parte, ao núcleo da Terra. Então ele nem afirma isso, porque como eu falei, aqui seria uma possível consequência do que ele descobriu. Outra coisa, a rotação do núcleo interno dentro do externo também altera o campo gravitacional interno e causa deformações na superfície, que por sua vez podem influenciar o nível do mar. Então ele não afirma que está influenciando, pode influenciar. Mas como é uma alteração mínima, isso também não teria uma consequência gigantesca na superfície. A gente não perceberia uma alteração grande, e sim mínima. Vale destacar que por conta do derretimento das geleiras, e isso sim pode ser comprovado, porque as geleiras antes elas tinham um tamanho X e hoje elas têm um tamanho menor que isso, essa água vai parar no mar. Eu não estou falando aqui de gelo que se forma no mar, não, tá? Antes que alguém venha falar. Eu estou falando de geleira terrestre, gelo que estava no continente, que não fazia parte desse sistema oceânico, e essa água foi para o oceano, tá? Então, a gente viu que elas estão derretendo e essa água toda vai para o mar, o que fez com que o nível do mar aumentasse
em cerca ali de 30 centímetros ao longo da última década. Então perceba que também é uma alteração pequena. Então isso aqui, se alterar o nível do mar, vai alterar também em pequenas quantidades. Quanto, professor? Pode ser que seja milímetros, mas altere. Então, pessoal, notem aqui que ele não afirma em momento nenhum que os dias estão ficando mais curtos daqui para sempre, e sim nos últimos anos tem ficado mais curtos. Isso aí outros estudos já tinham comprovado, e aí ele diz que esse estudo dele pode ter relação com isso, né, explicar isso. Ele também não afirma que existe uma correlação direta entre essa alteração do núcleo e um aquecimento do planeta. Ele diz que pode ter uma relação sim, mas em relação a períodos de décadas e não a longo prazo. Ou seja, ele mesmo afirma que isso não implicaria. Então, essas anomalias do núcleo apenas ajudariam a explicar as diversas anomalias climáticas que funcionam ali de tempos em tempos, como eu citei para vocês. Variação no comportamento do Sol, Laninha e El Ninho, que mexem com o clima todo, e agora possivelmente o núcleo da Terra também. Mas repito, isso aí não é uma prova de que o aquecimento global vivenciado hoje pelo nosso planeta seja puramente natural. Não, porque a gente tem evidências fortíssimas de que esse aquecimento ele tem relação direta com a quantidade de gases estufas que a gente tem emitido para a atmosfera, principalmente depois da Revolução Industrial, depois de 1750, porque a quantidade de gases que a gente mandou para a atmosfera aumentou em muito a proporção desses gases na própria atmosfera. Alguns deles, inclusive, a gente incrementou em mais de 300% essa taxa de proporção em relação à era pré-industrial e comparando com a era pós-industrial. Então, olha só, aqui a gente está falando de uma mudança de proporção de 300%. E, em contrapartida, a gente está lidando aqui com um estudo que lida com o comportamento do núcleo que vai mudando ali em torno de décadas. Mas outro detalhe muito importante aqui é que esse estudo ele é meio que pioneiro na área. Esses carinhas aqui, eles já estudam isso há algum tempo. Eles perceberam que o núcleo girava mais rápido que a superfície da Terra. Depois, esse núcleo passou a girar na mesma velocidade, né, que a crosta, ou seja, ele parou e agora eles perceberam que ele freou. Então, eles estão descobrindo esse comportamento do núcleo. E o núcleo é uma parte do planeta que a gente precisa ainda fazer muitos estudos sobre. Então, ele abre mais uma porta de uma possibilidade de entendimento do comportamento interno do planeta, assim como existem outras teorias que também tentam explicar de outras formas essas anomalias que a gente percebe aqui na superfície, inclusive o próprio comportamento do campo magnético. Por exemplo, a anomalia magnética do Atlântico Sul, a gente não sabe direito por que ela existe. Isso pode ter relação com esse comportamento do núcleo. Só que, como é um estudo meio inicial, né, vamos dizer assim, por mais que eles já estudem isso há algum tempo, isso precisa ser melhor investigado, até mesmo porque ocorrem poucos terremotos duplos, que é o que eles utilizaram para fazer esse estudo. Então precisaria você ter um número de repetições maiores para tirar ali possíveis coincidências que possam ocorrer, aprofundar esse estudo, fazê-lo de outras formas para verificar se ele está corretinho mesmo. Inclusive outros geólogos, geofísicos, sismólogos de outros lugares do mundo, ou outras universidades, comentaram isso em jornais, em entrevistas, nas redes sociais, dizendo que é um estudo bacana, é um estudo que ele tem coerência, ajudaria a explicar, por exemplo, esse porquê dos dias estarem ficando mais curtos agora nos últimos anos, sendo que deveriam estar ficando mais longos, porém, precisa ali de mais estudo para ver se realmente essa teoria vai conseguir explicar
todos os detalhes. Então é mais um modelo geofísico que ajuda a gente a entender o comportamento da Terra. Mas um modelo, você não pode pegá-lo como verdade, porque é apenas o comecinho do estudo. Só lá na frente, depois que diversos estudos forem confirmando ou refutando isso, vamos imaginar que outros estudos confirmem. Aí sim, essa teoria vai passar a ser uma verdade. E, por exemplo, a gente vai passar a ensinar isso nos livros, né? Mostrando aos alunos que o núcleo da Terra tem esse comportamento de acelerar e desacelerar e que isso implica em mudanças x, y e z na superfície da Terra. Até agora é teoria. Quem pega esse estudo e começa a aplicar isso em diversas outras teorias que não são confirmadas para a ciência, usando como uma forma de corroborar teoria da conspiração ou pseudociência, essa pessoa está agindo de má fé, porque os cientistas não afirmaram isso em momento nenhum da entrevista, tampouco no artigo. Inclusive o artigo está no link aqui embaixo, se você quiser ler e ver por conta própria o que eles escreveram no artigo original, publicado numa revista científica, não é uma matéria jornalística, e sim uma revista científica. É só você dar uma lidinha aqui, o artigo está em inglês, mas você deve conseguir usar algum tradutor aí, ou se você souber inglês, é só dar uma lida. Beleza, pessoal? Padawans, então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, uma boa semana, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!